Olá, meus queridos alunos do nono ano. Hoje eu vou explicar a atividade 4 de matemática. Ele vai trazer as propriedades dos radicais, tá? A primeira propriedade diz o seguinte: quando dentro da raiz temos um número com expoente que é o mesmo do índice aqui de fora, a gente cancela esse expoente com a raiz e sobra só o número que estava dentro. Nossa, professora, como assim? Nós podemos, por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de 343. Fatorando o 343 é a mesma coisa que 7 elevado ao cubo. Aí não ficou o 3 aqui no expoente, o 3 no índice? Esse expoente cancela com a raiz e sobra só o número que tá dentro, o 7, tá bom? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte, que podemos dividir o expoente que está aqui dentro e o índice pelo mesmo número, desde que tanto o expoente quanto o índice aqui seja divisível por esse número. Por exemplo, ó, o índice da raiz era 12 e estava 8 elevado a 12. Então, eu posso dividir o índice por 12 e o expoente que está aqui dentro por 12, tá? Daí fica igual, eu posso cancelar e sobra só o número que estava dentro da raiz. A terceira propriedade diz o seguinte: quando temos uma raiz de uma multiplicação, nós podemos separar isso em na multiplicação de duas raízes e mantém sempre o índice aqui, ó. O índice que tá aqui vai nas duas raízes, ok? A quarta propriedade: quando temos raiz de um quociente, isso é a mesma coisa que jogar a raiz no numerador e no denominador, tá? Sempre mantendo o mesmo índice. E a quinta propriedade diz o seguinte: quando temos uma raiz e uma outra raiz, ó, duas raízes, nós pegamos os índices e multiplicamos. Como assim, professora? Ó, aqui tem uma raiz cúbica, certo? E aqui, como não tem nada, é 2. Já expliquei que quando não tem nada é 2. Então, o que a gente faz? A gente multiplica o 3 vezes 2, dá 6. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer isso na prática, tá? Ó, como que eu resolvo a raiz quadrada de 49? Por que é raiz quadrada? Porque não apareceu nada aqui. Então, quando não aparece nada, eu já sei que é 2. Então, como que eu resolvo a raiz quadrada? Bom, raiz quadrada é muito fácil. É só pensar qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 49. Ah, isso é 7. Fácil, resolvido, certo? 7, resolvi. E quando é assim, ó, raiz quarta de 625. Se eu não consigo fazer isso de cabeça, pensar qual é o número que ele vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, 4 vezes dá 625, eu posso fatorar o 625, ó. A gente fatora. Na fatoração, a gente sempre tenta dividir por 2 primeiro. É possível dividir 625 por 2? Não. Por que não é possível dividir por 2? Porque ele termina em 5 e 5 é ímpar, tá? Então, esse número é ímpar. E não dá para dividir o número ímpar por 2. Daí, eu tento dividir por 3. Como que eu sei se dá para dividir por 3? Eu somo os números e eles têm que estar no tabuado do 3, ó. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 tá na tabuada do 3? Não. Então, ele não é divisível por 3. Do 3, eu vou para o 5. Certo? Dá para dividir 625 por 5? Sim, dá. Quanto que dá 625 dividido por 5? Quanto dá isso? Divide, tá? Isso dá 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1, certo? 625 dividido por 5 é 125. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Aí, não tá pedindo raiz quarta? O índice aqui não é 4? Então, eu vou agrupar de 4 em 4 números iguais. A cada 4 números iguais, eu tiro 1.
Então, isso significa que a raiz quarta de 625 é igual à raiz quarta de 5 elevado à quarta. Pela primeira propriedade, o que a gente pode fazer? O expoente cancela com o índice, com a raiz, sobra só o 5. Tudo bem? 343, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o 343 e fatorar, certo? Dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2, porque termina em 3 e 3 é ímpar, então não dá. Vamos ver se dá para dividir por 3? Como que eu verifico? Soma, 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. Dá para dividir por 3? Não dá, porque não tenho 10 na tabuada do 3. Aí eu tento por 5, tá? Também não dá, porque só dá para dividir por 5 números que terminam em 0 ou 5. Isso vai dar para dividir por 7. Vamos tentar dividir por 7? Dividindo por 7, 34 dividido por 7 dá 49, é isso? Aí eu divido por 7 de novo, 49 dividido por 7, 7. Dividido por 7 de novo, 1. Então, isso quer dizer que a raiz cúbica de 343 é igual à raiz cúbica de 7 elevado ao cubo, ok? Cancelo 3 com a raiz, porque ficaram iguais, e é a primeira propriedade que a gente viu, isso sobra só o 7. Tudo bem? Vocês vão fazer a mesma coisa para o 32, vamos fatorar o 32, certinho? Então, beleza. Próximo exercício. Que propriedade a gente pode utilizar aqui? Percebam que é a multiplicação de duas raízes que têm o mesmo índice. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar esses números e transformar em uma única raiz. Então, eu posso fazer 16 vezes 9. Faz isso e coloca o resultado dentro da raiz. E aí, vocês fatoram como no exercício anterior, ok? Aqui, ó, o índice da raiz e o expoente dentro da raiz estão iguais. Então, eu posso cancelar, sobra só quem está dentro da raiz. E aqui, eu tenho uma raiz quadrada de um quociente. Eu posso aplicar a propriedade que diz que isso é o quociente do numerador e a raiz do denominador. Aí, só resolver. A gente sabe quanto que é a raiz de 25 e sabe quanto que é a raiz quadrada de 9. Então, só colocar o resultado da raiz quadrada de 25 e o resultado da raiz quadrada de 9. E aqui, nós temos duas raízes. Então, aqui é o 3, se não tem nada, é o 2. 3 vezes 2, 6. Então, coloco uma única raiz, coloco o índice 6, 729. E aí, o que eu posso fazer? Fatorar o 729. Tudo bem, pessoal? Utilizem as propriedades para resolver esse exercício. Qualquer dúvida, entre em contato que eu estou à disposição, certo?